Vamos girar a página aqui no programa, Nossa, ele tá gente. bravo Vamos hoje. girar, ele tá porque nervoso. hoje o clima tá tenso. Tá até falando aqui. pouco. Hoje tá tenso. Mas a gente fica tranquilo, né, Vini? Aqui a gente segue sossegado. Olha, vamos lá, gente. Vamos girar a página, porque ontem a Paulinha nos trouxe aqui a história da separação conturbada do cantor Nego do Borel com a influenciadora Duda Reis. O desabafo e o choro da Duda ao expor o relacionamento abusivo que com o funkeiro chamou a atenção pelos relatos pesados, né? E agora o Nego do Borel se pronunciou sobre o caso. Paulinha, o que foi que ele falou sobre todas essas acusações contra ele? E a história teve ainda mais desdobramentos, né? Muitos. Acho que essa história vai ir longe, Paula. A gente ainda vai trazer aqui cada lance no Morning Show. Uma história triste, infelizmente, né? Bom, o Nego do Borel fez posts no seu Stories, 2 posts escritos, então eu vou ler para vocês aqui o que é que ele falou a partir dos vídeos postados pela Duda ontem, né? Estou vivendo com certeza um dos piores dias da minha vida. Tenho sido bombardeado de coisas e precisei de um tempo para ler e absorver tudo antes de vir me pronunciar em respeito ao meu público. Sim, houve traição, que foi um erro do qual não me orgulho. Me arrependo muito e não trouxe em público antes para não expor terceiros. Mas, além disso, tem saído muitas mentiras a meu respeito. Coisas que têm me deixado triste. Mas não vou ficar aqui discutindo e sim provar minha inocência. Quanto ao posicionamento da minha ex, é de fato algo que me surpreende. Tenho também o meu lado da história e também vi e descobri muitas coisas que, ao contrário do que vem sendo feito por... não gostaria de expor para não comprometer a integridade dela como mulher. Por questão de princípios, é algo que não faria com ela, assim como não faria com nenhuma outra mulher, a não ser que seja extremamente necessário. E aí ele fecha com: em breve me pronunciarei e contarei toda a verdade. Acontece que ontem a Duda fez mais uma série de vídeos onde ela detalha essa questão do relacionamento abusivo e fala de agressão física. Vamos conferir um trecho dos vídeos do Stories da Duda Reis. Eu era muito manipulada, eu tinha muito medo, ele me ameaçava. Ele dizia que eu brigava com um cachorro grande. Ele dizia que ele ia mandar matar minha família. Eu era obrigada, todas as vezes que eu me expus aqui a favor, eu era obrigada a fazer isso. Eu sentia medo. Eu não sabia o que fazer. Eu me sentia um rato num beco sem saída. Era a pior sensação do mundo. Eu tinha medo. Eu sabia de tudo que ele fazia. Eu sabia de tudo ilícitas que ele está envolvido e sempre esteve. Não cabe a mim falar, mas cabem às autoridades do país investigarem. Isso não é um dever meu. Eu vim falar sobre mim. Essa é a questão. Eu sempre tive medo dele. Eu não conseguia sair. Eu era dependente emocional. Dependente emocional dele. Eu tinha medo. Ele me fazia assim. Ele me passava que nunca na vida ninguém ia me querer. Nenhum homem seria capaz de amar uma mulher como eu. Porque ao mesmo tempo que eu não prestava, era um amor confuso. Eu apanhava e depois recebia amor. Então eu tinha medo. Eu fiquei 3 anos achando que amor era você apanhar e depois receber um beijo. Sendo que amor não é isso. O amor não tem isso. E ele quer me taxar como louca. A questão é essa. Eu sofri sim agressão física. Já tiveram episódios que ele me empurrou. Inclusive, ele vai lembrar muito bem. Teve um episódio que ele me empurrou tão forte que eu caí no chão. Eu caí em cima, na verdade, de várias cadeiras que eu me machuquei. Depois a Duda também fala que o Nego do Borel gravava conversas íntimas dela com amigas, conversa dela com a psicóloga, que realmente fazia todo esse cerco psicológico para que ela não conseguisse sair dessa situação. E ela fez um comentário também que repercutiu bastante em relação às ações sociais do Nego do Borel. Vamos conferir rapidinho. Só mais uma coisa, cuidado na questão de caridade, tá, dele, porque é tudo uma mentira. Ele faz só pra se autopromover mesmo. Todas as questões, os vídeos com meninos do sinal, coisa, enfim, é tudo mentira, tá? Porque ele, como ele sempre falava assim, nossa, ele gravava, ele parava de gravar e falava: odeio pobre, odeio negro, eles fedem. Ué? Cadê a representatividade? E eu ficava indignada. Eu falava assim, gente, mas são pessoas normais. O que tá acontecendo? Porque ele é racista com ele mesmo. Entendeu? Então, cuidado quando vocês forem aplaudir alguma ação social dele, porque nunca é de coração. É sempre assim, tá gravando? Começa a gravar, por favor. Aí fazia uma cena e quando parava de gravar, já tratava todo mundo mal. Só vocês irem nas favelas e perguntar. É simples. Olha, ontem o Nego do Borel, ele abriu um boletim de ocorrência, ele registrou uma ocorrência na quarta-feira
contra Duda Reis por injúria, calúnia e difamação. Ele nega basicamente tudo que ela falou, nega a agressão, nega o fato de ter gravado as conversas íntimas dela, as conversas telefônicas. Ele nega essa questão do racismo, diz que a família dele é negra, que ele tem amigos negros e pobres e que isso, enfim, não faz nenhum sentido. Tem também... Bom, ele nega... basicamente tudo. Confirma tudo que ela falou, traição. ele nega tudo e diz que a Duda está fazendo isso como uma vingança porque ela não aceitou o fim do relacionamento e ela gostaria de voltar com ele e que, inclusive, ele teria provas disso. De que ela teria o procurado para voltar e que isso que ela está fazendo agora na internet seria uma espécie de vingança. Paulinha, deixa eu te perguntar uma coisa. Se a gente for analisar essa história sob o ponto de vista da violência doméstica, né, ali da agressão contra a mulher, uma pessoa ficar 3 anos sofrendo uma violência, isso realmente acontece, porque a mulher tem... Estranho, isso Adriano. não é no caso não dela, é estranho. ela não tinha consciência alguma? Uma pessoa sofrer não é agressões. Tem gente que sofre agressões Tem gente em casa que nunca por consegue 10, sair do 15 relacionamento. anos, Todo mundo é assim? Não, Ela isso... parece uma menina Pera, articulada. posso falar, Adri? Vamos lá. Posso? Você me permite falar? Por favor, eu estou tentando fazer um raciocínio aqui. Deixa eu só tentar fazer um raciocínio. É bem breve. É o seguinte, uma pessoa que sofre uma violência em casa, ela pode ficar durante anos sofrendo, que ela não vai vir a se manifestar. Isso é um ponto. Agora, ela fala uma coisa no vídeo dela que me chama bastante atenção, que é o seguinte... que ele gravava e fazia as ações de caridade somente para se mostrar, para algum tipo de publicidade, que ele dizia que ele não gostava de negro, que isso, que aquilo e tal. Bom, então ela ficou lá do lado dele, assistindo isso e batendo palma em relação a isso. É isso que eu tô achando. Eu acho que isso é questionável. Beleza. Vocês não acham? Muito. Não sei, eu acho que ela... Bastante. Se tudo que ela diz é verdade, eu imagino que grande parte seja, gente. Isso porque não há por que Não inventar imagino tudo nada. isso sem provas. Inclusive, no vídeo que ela faz, ela fala de pessoas que trabalhavam na casa, que estariam dispostas a depor a favor dela, a contar mais sobre essa história. Tem a produção mesmo, né, do Nego do Borel, que acho que, dependendo da necessidade também, a gente pode consultar essas pessoas. Tem como provar certas coisas, não é verdade? Até isso. Ela falou, vai lá e pergunta para as pessoas. Se alguém se dispor aí, talvez descubra se é verdade ou se é mentira. Mas eu acho que ela está falando de um relacionamento abusivo. Quando você está num relacionamento abusivo, que sim, pode durar 1 ano, Adrilis, ou pode durar uma vida inteira. Tem gente que não consegue sair de um relacionamento abusivo, que vive nele, entende que aquilo é o amor que merece. É muito triste, assim. Eu acho que você não tem tanta percepção desses defeitos. Tem uma coisa que a psicóloga Pamela Magalhães fala no nosso podcast Coração Peludo, que o ser humano tem uma facilidade de se acostumar muito com as situações. Sim. Você passa a entender que aquilo é bastante comum, que aquilo é o jeito que é. E isso é muito perigoso. Você perde um pouco a noção. E, no caso, ele afastou ela da família, dos amigos. E aí você não tem a quem recorrer, você se sente muito sozinho, né? Eu acho que é uma situação bastante triste, não só as agressões físicas, mas todo esse terrorismo psicológico, se for desse jeito que ela está contando. Espero que essa história se prove também, porque essa questão das especulações, do que é dito por um casal que se separou, também é uma questão muito delicada, né? Você quer falar, Vini? Eu acho que é isso, mas eu concordo com você, Paulo, porque a questão da agressão física e do abuso no relacionamento está acima, né? A gente nunca sabe qual que é o tempo da mulher de lidar com isso, de expor a situação, de fazer uma denúncia numa delegacia. É muito complexo esse tema. É muito complexo, mas essa questão realmente de falar dele, dessa questão da parte da caridade para se promover, aí sim me vem a questão da vingança. Parece que enquanto eu estava com ele, tudo bem, eu aceitava esse tipo de comportamento, agora que eu não estou e vou revelar todas essas outras coisas, eu vou colocar isso aqui no jogo também para manchar ainda mais a imagem dele. Mas é o que a Paulinha falou, eu espero que as coisas sejam investigadas, ele mesmo registrou o boletim de ocorrência. É muito difícil a gente sempre dar uma opinião quando a gente fica com a palavra de um contra a palavra de outro, não ter uma prova um pouco mais objetivo, mas obviamente que as coisas que ela relata e as acusações que ela faz contra ele são bem pesadas. Ela fez o boletim de ocorrência, né? Ela falou que ia fazer, sim, por agressão. Ela fez, ainda não fez, vai fazer. Ela falou que ia fazer. E ele fez por difamação, né, Paulinha? Exatamente, injúria e difamação. Adrilis. De ontem para hoje, né? Oi, Joel, fala. Não, eu ia fazer um comentário breve. De ontem para hoje, a história mudou
completamente o patamar, né? O tipo de história que a gente está tratando. Ontem era uma história de fim de relacionamento de traição apenas, em que eu, inclusive, fiz um comentário... Você passou um pano, né? Justiça vieram me contestar, porque o que eu disse era o seguinte, olha, para um astro da música, ele tem ali uma tentação muito maior do que nós, réis mortais, ali com relação à traição do relacionamento. Passou alguns músicos indignados vieram me cobrar ali, eu sem problema nenhum, me retrato. Eu não quis dizer que todo mundo trai, quis dizer apenas que é uma tentação. Quase todos traem. Tá tendo que se explicar, hein, o amiguinho ficou nervoso. É que todo mundo trai, quem leva a vida igual o nego leva, pode trair, né, Joel? Muito maior. Tá tendo que se explicar, A tentação para ele vai ser muito mais alta do que para qualquer um de nós, por exemplo. Mas eu entendo que alguns músicos se sentiram ofendidos e vieram ali na minha DM me cobrar uma retratação. Então, e é justo. É só uma tentação maior, não é impossível. Mas voltando agora. E hoje, a história mudou de patamar. Hoje a gente está vendo acusações daí realmente de crimes, de violações muito graves. A gente ouviu duas aí no vídeo. Primeiro, agressão física. Segundo, ameaça quanto à família dela. Ela começou esse relacionamento, eu fui checar, muito, muito jovem. Né? Não é tão difícil assim uma menina jovem ficar presa, que ainda não tem tanta maturidade também. Às vezes pode acontecer perfeitamente com mulheres mais velhas, mas acho que pessoas mais jovens é ainda mais comum, ainda está mais insegura, ainda tem menos experiência de vida. Eu estar com um homem mais velho é muito fácil ela virar presa de um relacionamento abusivo do tipo que ela descreve ali. Né? E se fosse o caso, se ela de fato estivesse num relacionamento abusivo, apanhando, acreditando que a única chance de felicidade dela era estar ali com ele, que fora dali a vida dela ia ser um desastre, não encontrar ninguém. Se ela está num relacionamento desse, é óbvio que ela também vai topar qualquer mentira dele com relação às caridades e a todo o resto. Ela, se apanhar não fazer ela sair, muito menos uma coisa dessas aí, que é muito, muito menos grave do ponto de vista da vida dela ali. Não, então perfeito, eu entendo. Joel. Agora, como a acusação mudou de patamar, o grau de cuidado que a gente tem que ter de afirmar quem está certo ou quem está errado também muda de patamar, né? Não dá precisa se investigar mais. Claro. Precisa ver se era isso mesmo, precisa ver quais as evidências, precisa ver o que tem por trás disso. Até agora a gente pode dizer o seguinte, esse assunto, que dava até para tratar com uma certa leveza ontem, do ponto de vista dos comentaristas hoje, virou um assunto bastante sério e só pelo depoimento dos dois não dá para cravar quem está falando a verdade e quem não está. E aí, Driliz, e para você? Ponto primeiro. O principal ponto e o primeiro ponto é a mudança de patamar no segundo dia. Por que ela não veio à tona com essas acusações que são gravíssimas, severíssimas, seríssimas e falou quase que exclusivamente de traição ontem? O impacto seria muito maior. Será que a reação do nego ou das pessoas fez com que ela mudasse o discurso por uma conveniência ou por uma coisa que estava sufocada? Tem duas hipóteses de comentário nesse sentido. Primeiro, é um famoso que tem uma sensação de poder absoluto sexual em relação a dispor das pessoas, aí você troca, o famoso, né, troca a realidade por uma realidade narcísica, acha que a pessoa é posse dela, acha que você pode dispor de outras mulheres sexualmente e escolher uma para ser o seu bibelô. Machismo, narcisismo, opressão, relação abusiva. Segunda hipótese. Uma mulher que se coloca no lugar de vítima, ela consegue, e ela já conseguiu, exatamente, até pelo tom da Paulinha, do Joel, do Paulo, do Vini, estabelecer uma empatia quase que imediata. Não estou dizendo que ela esteja mentindo ou não, mas existem pontos frágeis no discurso dela, ainda que ela tenha sido muito jovem, casada com ele, namorando com ele, etc. Mas dizer que o Nego do Borel é racista, que odeia pobre, é uma coisa que me causa desconfiança. Tanto mais se ela não era tão madura assim para perceber que apanhar era uma relação abusiva, o que eu duvido também. Acho muito complicado e é uma questão de falha de caráter ficar com um homem que faz assistencialismo social só para aparecer e depois xinga pessoas pela sua cor, pela sua etnia, pela sua condição social. Ninguém é tão imaturo assim. Eu acho, Paula, que existem relações abusivas, sim, mas eu acho que existe muita, vou dizer de novo esse termo, ultrassensibilidade em achar que as pessoas não têm consciência suficiente para perceberem que estão sendo abusadas. Em alguma medida, o indivíduo tem que ter um tipo de consciência moral. O que ela fala nesse segundo depoimento, em que, repito, só nesse segundo depoimento ela fala de abusos formais,
É de uma pessoa completamente alheia à realidade. E o discurso articulado dela, pontual, objetivo, enumerando as acusações, que antes ela não teria consciência, cria uma certa desconfiança latente. Volto a dizer, existem 2 comentários. Agora, o ônus da prova é de quem acusa, não é as autoridades que têm que provarem. É muito complicado, senão todo mundo chega e fala fulano abusou, fulano me estuprou, Perfeito. Fulano me violentou, me oprimiu, e aí que se virem e provem. Porque a gente sabe, a gente não é ingênuo, a mídia tende, toda vez que uma mulher se coloca como vítima, a ficar do lado da vítima. Realmente, por um histórico de agressão, de violência, de machismo, mas existe aquele velho outro ponto. Existe também, uma coisa não anula a outra, um feminismo histérico que vê todas as mulheres como potenciais vítimas e todos os homens como potenciais agressores. E todo mundo que está na mídia sabe que esse discurso tem uma força muito grande. Então tem que averiguar, tem que investigar, isso eu concordo com todos vocês. Mas existem pontos frágeis. E o timing dela de escolher exatamente agora para acusá-lo de abuso formal é muito suspeito. Ô, Joel, eu preciso girar o assunto aqui, Joel. Preciso girar, porque senão a gente vai ficar muito tempo num assunto só. A gente tem outros bons temas para falar. 10 segundos, por favor, cara. 10 segundos. É só isso que eu preciso mesmo. É um tanto caricatural ao extremo imaginar o Nego do Borel dizendo eu odeio o pobre, eu odeio o negro. Isso, de fato, também acho muito estranho. Concordo. Perfeito. Parabéns pela sua opinião.